26 de setembro de 1983, meia-noite e 15. Em um bunker secreto nos arredores de Moscou, a calma da noite é quebrada por um som estridente. Uma sirene ensurdecedora dispara, e uma enorme tela preta se ilumina com uma única palavra em letras vermelhas: lançamento. Para o tenente-coronel Stanislav Petrov, o oficial de serviço, o mundo parou naquele instante. A tela mostrava que um míssil nuclear americano, um Minuteman, tinha sido lançado e estava a caminho da União Soviética. A doutrina militar era clara. Um ataque nuclear exige uma retaliação imediata e massiva. Petrov tinha apenas alguns minutos para confirmar o ataque e passar a informação para o alto comando, que por sua vez ordenaria um contra-ataque devastador. O destino de centenas de milhões de pessoas estava em suas mãos. Mas algo não estava certo. O sistema soviético oco era novo e incrível. Era suposto ser infalível. E um ataque com um único míssil não fazia sentido. A doutrina de guerra americana, a destruição mútua assegurada, previa um ataque esmagador, com centenas, talvez milhares de mísseis. Para neutralizar a capacidade de resposta soviética, um míssil solitário seria um suicídio estratégico. Petrov olhou para a tela, o coração martelando no peito. A sirene continuava a uivar. O sistema era claro, os protocolos eram claros. Mas a sua intuição, a sua experiência como soldado, gritava que aquilo era um erro. Poucos minutos depois, o pesadelo se intensificou. A tela piscou novamente. Um segundo míssil detectado. Depois um terceiro, um quarto, um quinto. Todos vindos da mesma base, nos Estados Unidos. A situação agora parecia muito mais real. 5 mísseis eram um ataque considerável. A pressão sobre Petrov era imensa. Seus subordinados o olhavam esperando ordens. O telefone direto para o alto comando parecia chamá-lo. Levantar aquele fone e reportar o ataque como real significaria, muito provavelmente, o início da Terceira Guerra Mundial. Seria o fim da civilização como a conhecemos. O ar no bunker estava pesado, quase impossível de respirar. Cada segundo que passava era uma eternidade. A responsabilidade era esmagadora. Petrov raciocinava em meio ao caos. Ele tinha 2 fontes de informação: o satélite e o radar terrestre. O sistema de satélites oco estava gritando ataque nuclear, mas os operadores do radar terrestre não viam nada. Se mísseis reais estivessem cruzando o Polo Norte, eles já deveriam estar no alcance dos radares. Essa discrepância era a sua única esperança. Ele também pensou na lógica do sistema. Ele era um analista, não um soldado de infantaria treinado para reagir sem pensar. Ele sabia que os computadores podiam cometer erros. Ele havia sido treinado sobre o sistema, mas também sobre suas possíveis falhas. A confiança cega na tecnologia. Ele sabia. Podia ser perigosa. Ele se agarrou à falta de confirmação do radar e à estranheza de um ataque tão pequeno. Ele fez a aposta mais alta da história da humanidade. Pegou um intercomunicador e, com a voz firme apesar do pânico que sentia, reportou ao seu superior que o alarme do sistema era falso. Ele estava contrariando o sistema de defesa de uma superpotência. Um sistema que custou bilhões, baseado puramente em sua intuição e em uma análise lógica feita sob a pressão mais extrema que se pode imaginar. Ele declarou que era uma falha no sistema. Seus superiores questionaram, gritaram, exigiram certeza, mas Petrov manteve sua posição. Ele disse a eles que era um alarme falso. Os minutos seguintes foram os mais longos de sua vida. Ele e sua equipe ficaram olhando para as telas, esperando o impacto dos mísseis que o sistema dizia estarem a caminho, ou esperando a confirmação de que ele estava certo. Se ele estivesse errado, as primeiras ogivas nucleares americanas explodiriam sobre cidades soviéticas em breve, e seria sua culpa não ter alertado o comando a tempo. Ele teria falhado em seu dever e condenado seu país. A tensão era insuportável. Silêncio, nenhum impacto, nenhuma explosão, nenhuma bola de fogo no horizonte. Apenas o silêncio. Lentamente ficou claro que Petrov estava certo. Não havia mísseis. O mundo tinha sido salvo. Mas o que exatamente aconteceu? Por que o sistema mais avançado da União Soviética falhou de forma tão catastrófica? Uma investigação posterior revelou uma falha bizarra e quase inacreditável. O sistema de satélites oco confundiu o reflexo da luz do Sol em nuvens de alta altitude com o calor emitido pelo lançamento de mísseis. Era uma condição atmosférica rara, uma conjunção específica do Sol, dos satélites soviéticos e das nuvens sobre a base de mísseis americana em Dakota do Norte. O computador interpretou essa anomalia como o lançamento de 5 mísseis. A tecnologia, que deveria ser perfeita, foi enganada por um simples jogo de luz e sombra na atmosfera. A história de Stanislav Petrov permaneceu em segredo por mais de uma década. O governo soviético não queria admitir uma falha tão grave em seu sistema de defesa, nem queria premiar um oficial por desobedecer aos procedimentos. Petrov foi inicialmente elogiado por sua decisão,
mas depois foi repreendido por não ter preenchido corretamente o diário de bordo durante o incidente. Ele foi transferido para um posto menos sensível e se aposentou precocemente, com a saúde abalada pelo estresse daquela noite. Ele viveu uma vida modesta e anônima, sem nunca receber um reconhecimento oficial de seu país. Foi só depois do colapso da União Soviética que sua história veio à tona, graças aos esforços de jornalistas. O mundo ficou chocado ao descobrir o quão perto chegamos da aniquilação total e como um homem, com sua coragem e bom senso, nos salvou. Petrov recebeu vários prêmios internacionais, incluindo o Prêmio Mundial da Paz, mas ele nunca se viu como um herói. Ele sempre dizia: "Eu era apenas o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Isso foi tudo. Meu trabalho era apenas fazer meu trabalho." Ele faleceu em 2017. E muitos o chamam de o homem que salvou o mundo. Este incidente serve como um lembrete assustador da fragilidade da nossa paz. Ele mostra como a tecnologia, por mais avançada que seja, pode falhar, e nos ensina uma lição poderosa sobre o elemento humano. Em um mundo cada vez mais automatizado, onde algoritmos e inteligência artificial tomam decisões críticas, a história de Petrov nos lembra da importância do julgamento, da intuição e da coragem humana. Naquele dia, a humanidade não foi salva por um computador ou por um protocolo, mas pela decisão de um homem que ousou questionar a máquina e confiar em seu próprio instinto. É uma história que nos força a refletir sobre as armas que criamos e o poder que delegamos à tecnologia. Quantos outros quase acidentes aconteceram durante a Guerra Fria e que nunca saberemos? O incidente de 1983 não foi o único. Houve outros alarmes falsos, erros de comunicação e momentos de tensão extrema tanto do lado soviético quanto do americano. Vivemos por décadas sob a sombra de uma espada nuclear, onde um simples erro de computador, uma falha de comunicação ou uma decisão humana equivocada poderia ter desencadeado o apocalipse. A história de Stanislav Petrov é um alerta, mas também um testemunho da capacidade humana para a razão e a coragem, mesmo à beira do abismo. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.